Conhecimentos gerais! Boom! Sobre o Oriente Médio agora. Estudos de atualidades comerciais sobre o Oriente Médio. Tchan, 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 tchan. Oriente Médio. Dizer que os conflitos existentes no Oriente Médio, exclusivos religiosos, é que só eclodiram nas últimas décadas, é no mínimo desconsiderar os milhares de anos de história de civilizações que aí se desenvolveram ou que dominaram o Oriente Médio, na forma de grandes impérios, as questões geoestratégicas como ponto de ligação entre os continentes asiático, europeu e africano, facilitando pela integração por via marítima e terrestre, vieram a se tornar, nas últimas décadas, a descoberta, a exploração da maior reserva até agora conhecida de petróleo em seu subsolo. Golfo Pérsico, a carência de espaço ecumeno deve ser adicionado ao elevado crescimento demográfico das populações, demonstrando que não é de hoje que não há espaço disponível para todas nessa região. Uh! Pontos de religião do lado do Oriente. As religiões imperiais fundamentadas monoteístas. O judaísmo fundamenta-se nos livros antigos que serviram de base para a elaboração do Velho Testamento, não tem esse aspecto missionário. Portanto, a expansão do judaísmo tem como fator principal a dispersão, diáspora do povo judeu. O número de seguidores não ultrapassa 20 milhões. O calendário judaico começa em 7 de outubro do ano de 3760 a.C. Começa em 7 de outubro e que para os judeus é a data da criação do mundo. Legal. De acordo com o calendário judaico, o ano de 5777 corresponde ao ano 2010 do ano cristão. Agora, religião cristianismo. Nasceu entre os povos dominados pelo Império Romano há cerca de 2000 anos, além de partilharem com a tradição judaica respeitando o Velho Testamento. Respeitando o Velho Testamento, o cristianismo, ao contrário dos primeiros, acreditava que Cristo é Filho de Deus, enviado à Terra para salvar a humanidade, somando aos livros antigos os ensinamentos do Messias por meio do Novo Testamento, com aspecto social, por isso mais dinâmico e atualizado. Tem sua base de sustentação no aspecto missionário e por ter se ocidentalizado mediante o Império Romano, a religião cristã se espalhou pela Europa e posteriormente foi um dos alicerces da sustentação na expansão colonial para os novos continentes. Com o passar dos tempos, o cristianismo que foi se subdividindo e hoje, além de religião católica apostólica romana, o protestantismo é seguido por milhares de fiéis como resultado direto do luteranismo alemão, o calvinismo francês, o anglicanismo inglês. Que é isso? Hoje o cristianismo é a fé que reúne o maior número de fés no planeta, mas está perdendo espaço para o islamismo. Agora o islamismo. Nasceu nos ensinamentos do profeta Maomé, 570 a 632. Maomé combatia a prática do politeísmo existente entre os povos árabes, pois essa era um fator desagregador que facilitava o domínio da região dos povos numericamente inferiores, mas superiores na organização econômica, política social e militar, graças à prática monoteísta. O grande profeta do Islã sofreu forte oposição dos tribos guardadas da Kaaba, ou Kaaba, a Pedra Negra, que praticavam o politeísmo na cidade da Meca, sendo expulso para Latreb, Mediria ou Medina, cidade do profeta. O ano de Hegira marca o início do calendário islâmico. Em 2011 estava vindo no ano de 1989, embora o calendário islâmico tenha sido introduzido no ano de 632 da era cristã pelo mensageiro Maomé. O início da era islâmica para o computo dos anos islâmicos foi considerado e discutido durante o ano de 639, no quarto ano do califado de Omar, que declarou que o acontecimento mais importante do estabelecimento das raízes do Islã em Medina tinha sido a Hegira, a migração do mensageiro Meca, e por isso transformou no início da era islâmica, que começou em 622 depois de Cristo. A data do início do calendário islâmico foi escolhida com base nos anos lunares, contando-se para trás como sendo o primeiro dia do primeiro mês do Muhammad. No ano da Hegira, no entanto, o período entre o primeiro ano e a décima da Hegira não seguiu este calendário islâmico. Em seu lugar, prevaleceram as práticas de vários tipos de intercalação
que eram seguidos na Arábia daquele tempo. As diversas tribos seguiam diferentes intercalações, assim não havia um calendário uniforme, por conseguinte, o primeiro dia de Muharram, no ano 1 dia da Hegira, conforme praticado na Arábia, correspondia ou a 18 de abril ou a 18 de maio de 622 do calendário cristão. Mas se quisermos uma data teórica para o início do calendário islâmico, com base nos mesmos lugares, sem intercalação, contando-se para trás, então o primeiro dia do primeiro mês, isto é, primeiro de Muharram do ano de 1 de Hegira, corresponde a 16 de julho de 622. Tipo, pra que tem tanto texto só pra falar dessa droga de calendário, meu? Quem liga pro calendário, meu? Quer dizer, se sua religião for um calendário diferente, você liga, meu. Eu não tô nem aí pra esse calendário especial aí. No calendário islâmico, Hegira usa-se normalmente a abreviatura do DH. Abreviatura DH. O quê? De Hegira? De Hegira? Opa. Língua sincerdésica derivada do latim anno Hegirai. Tá. Ou mais comumente como depois de Hegira. Foi durante a última peregrinação do mensageiro Muhammad no ano 10 da Hegira, 10º ano de sua migração da Meca para Medina, que foi tomada a decisão de introduzir o calendário islâmico lunar. A palavra Hegira foi muitas vezes mal interpretada por vários escritores muçulmanos e não muçulmanos. Não significa fuga ou evasão. O termo árabe Hajara significa romper relações ou abandonar sua própria tribo. Com a morte do profeta, em 632, o Islã se dividiu em duas correntes devido à disputa pela sucessão e da liderança islâmica. O xiismo reconhece o direito de liderança apenas aos descendentes diretos do grande profeta. Que louco, meu. Como exemplo, os ayatollahs. O sunismo, em conflito de normas de direitos islâmicos organizados segundo os exemplos do profeta, reconhece o poder temporal criado lideranças independentes dos laços familiares com Maomé, como exemplo, os califas. Com a implantação do Islã na forma de um império teocrático, rapidamente ele espelhou seu poder imperial para o Ocidente e o Oriente. Estima-se que somente 20% dos seus fiéis são árabes, demonstrando sua expansão demográfica, que ameaça o cristianismo como a religião de maior número de seguidores no planeta. Legal ter bastante islãs, né? A islamisk, essa coisa aí eu preferia um budismo, mas legal, eu gosto. A religião islâmica parece interessante também. Queria empreender um pouco sobre o que ela é. Com a implantação, tá, tem bastante gente. Mundo islâmico. A população islâmica no mundo é de aproximadamente 1 bilhão de 250 milhões de pessoas. A maior parte dos muçulmanos vive no leste de Kakraish. 30% dos muçulmanos vivem no subcontinente indiano, 20% na sub-Saara, África, 17% no sudeste asiático, 18% no mundo árabe, 10% na extinta União Soviética e China, e Turquia. A Turquia, o Irã e o Afeganistão são 10% de não árabes no Oriente Médio, apesar de haver minorias em quase todas as áreas, incluindo a América Latina e Austrália. Eles são mais numerosos na extinta União Soviética, na Índia e no centro da África. Há 5 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos da América e 500 mil no Brasil. Questão árabe-israelense. A questão árabe-israelense está diretamente ligada à criação do Estado do Israel. Muita coisa horrível aconteceu aqui, né? Em 1947, o movimento sionista acelerou a transferência dos judeus dispersos pelo mundo de volta à região de Palestina. Já no período da Primeira Guerra Mundial, o fluxo de judeus era significativo e os incidentes com os árabes palestinos começavam a se tornar frequentes. A Inglaterra, que com a queda do Império Turco-Otomano administrava a Palestina desde a Primeira Guerra Mundial, propôs novamente ao final da Segunda Guerra Mundial a criação de um lar nacional para os judeus no território da Palestina. Os países árabes da região se opunham à criação do Estado de Israel, fato que levou posteriormente à formação da República Árabe Unida, RAU, da qual participavam Síria, Egito, Líbano, Jordânia e Iraque, com o objetivo de destruir Israel e dar suporte aos palestinos para a instalação do Estado da Palestina. Agora, conflitos lá no Oriente Médio, guerra da independência de Israel. Em 1942, o recém-criado Estado de Israel foi atacado pelo Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia. Tanta gente. Porém, os venceu.
Nossa, incrível, poder, poder. As milícias israelenses aumentaram em 50% o território do Estado de Israel e os maiores perdedores foram os palestinos, pois ficaram basicamente sem território ou independente. O Egito ocupou a faixa de Gaza e a Jordânia ocupou a Cisjordânia. Guerra pelo Canal de Suez. Agora, próxima guerra. Conflitos do Oriente Médio. Próxima guerra. Guerra do Canal de Suez. Ocorreu entre Israel e Egito, sendo que a França e a Inglaterra apoiavam Israel, pois tinham interesses em internacionalizar o Canal de Suez, visando encurtar a rota do petróleo para o Ocidente. O Egito era internacionalizar, né? O Egito era apoiado pela ex-URS e o presidente Gamal Abdel Nasser anunciou a nacionalização do canal, que foi constituído como capital anglo-francês. A ex-URS exigiu a retirada das tropas israelenses, francesas e inglesas e o canal foi nacionalizado. Guerra Fria, Guerra Fria. Próxima guerra, a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Foi o conflito mais importante ocorrido na região, cujos desdobramentos estão presentes até os dias atuais. Serviu para mostrar a superioridade militar de Israel frente a seus vizinhos árabes. Ocorreu entre Israel e as forças da RAU, Síria, mais Egito, mais Jordânia. O Serviço Secreto das Forças de Defesa Israelense, o Mossad, descobriu um novo plano da RAU para atacar Israel, por isso o governo israelense decidiu atacar primeiro numa operação que durou 6 dias e permitiu a conquista dos seguintes territórios. A colina de Golens, pertencente à Síria, porém de grande valor estratégico, pois ficam em elevadas altitudes, não foram ainda devolvidas porque a Síria não aceita os termos de devolução. Interessante. Falsa faixa de Gaza não estava sob o controle do Egito desde a guerra de 1948, Cisjordânia, que estava sob o controle da Jordânia desde a guerra de 1948, Península de Sinai, pertencentes ao Egito, lado leste de Jerusalém, sob o controle da Jordânia, talvez até seja o maior problema na questão do acordo de paz do Oriente Médio, e guerra de Yom, teve esses territórios, colinas, faixa, Cisjordânia, Península, Sinai, lá do oeste de Jerusalém. Agora a próxima guerra aí, um conflito do Oriente Médio, Guerra de Yom Kippur, em 1973, Dia do Perdão. Por que tem aqui uma informação chamada Dia do Perdão aqui? Incorreu entre Raul e Israel, quando o Egito e a Síria atacaram o território israelense de surpresa, tentando revidar a guerra. Revidar a guerra dos 6 dias, porém foram derrotados. O governo de Israel planejava invadir o Cairo e Damasco, mas os Estados Unidos e a exigiram o recuo de Israel. O presidente egípcio Anwar Sadat havia expulsado os conselheiros soviéticos e iniciou uma política de reaproximação com os EUA, favorecendo Israel. Em 1975, o Egito conseguiu a reabertura do canal Suez. Sadat fez o acordo de Campo David em 1979, pelo qual Israel devolveu a Península de Sinai e o Egito se comprometia a não mais participar de ataques ao território israelense. O presidente Sadat foi assassinado por... Quem é esse Sadat mesmo? É o presidente do Egito. O presidente do Egito, Sadat, foi assassinado por fundamentalistas islâmicos em 1981. Pouco tempo depois, né? Por ter feito acordo com Israel. Ou seja, não queremos que você... A gente queria matar Israel porque Israel é muito chato, muito forte. Com a guerra de Yom Kippur, ficou claro para o mundo ocidental que não era mais vantajoso o conflito entre o Estado de Israel, judeu, e o mundo islâmico. Tanto que não foi mera coincidência, pois no ano de 1973 ocorreu a primeira crise mundial do petróleo, quando a OPEP conseguiu reduzir em 1/3 a produção de seus países membros, gerando carências de petróleo com elevação muito rápida do preço no barril do mercado mundial. Terminados os conflitos oficiais entre Israel e o mundo islâmico, principalmente os árabes, teve início uma nova etapa de conflitos no Oriente Médio, pois o mais importante é o petróleo e não a região palestina. O local que interessa é chamado Golfo Pérsico e esse lugar é território ocupado pelos povos islâmicos. Agora um novo, a ordem bipolar. O que é isso? Ainda está falando as coisas do Oriente Médio? Não, acabou o Oriente Médio.